Olá, eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre minoxidil, uma medicação que é extremamente importante no tratamento de diversas doenças do couro cabeludo, de diversos tipos de queda de cabelo, que às vezes é uma medicação um pouco negligenciada aí por alguns pacientes. O que é o minoxidil, Pedro? O minoxidil, ele originalmente foi desenvolvido e introduzido no mercado aí próximo final da década de 80, início da década de 90 como um medicamento antihipertensivo, ou seja, ele era um remédio para controle da pressão alta. Quando o medicamento era ingerido, ele era um comprimido, ele não teve uma resposta muito boa, não era um medicamento que tinha uma eficácia muito interessante no controle da pressão e gerava alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, aumento da pilificação pelo corpo. Os pacientes ficavam peludos. E aí, devido a essa eficácia não tão boa e a esses efeitos colaterais, esse medicamento ele foi um pouco esquecido no mercado como controle da pressão arterial e passou-se a ser utilizado para o couro cabeludo, porque afinal de contas, se for para a gente ficar peludo em algum lugar, que seja no couro cabeludo, não é verdade? E esse medicamento passou a ser desenvolvido em formulações tópicas, em formulações como soluções líquidos, para serem aplicados no couro cabeludo no sentido de estimular o crescimento dos fios e suplantar uma possível calvície. Qual é o efeito do minoxidil no nosso couro cabeludo? O minoxidil ele tem um efeito bastante específico que ele provoca um engrossamento do fio e uma aceleração do crescimento linear dessa haste do fio. Então o fio ele fica um pouco mais grosso e ele cresce um pouco mais rápido. A grande questão é que o minoxidil ele não tem o poder de criar novas raízes do fio de cabelo, ou seja, ele não vai gerar novos folículos. Por que isso é muito importante? Porque o minoxidil ele vai só estimular os fios de cabelo que já existem no nosso couro cabeludo. É muito difícil que a gente tenha, por exemplo, uma repilação, um crescimento muito grande de fios em pacientes que já não têm raiz de cabelo suficiente. O que eu quero dizer? O minoxidil isolado, sozinho, ele não é uma medicação eficiente para quadros de calvície extremamente extensos, né? Normalmente outras associações devem ser introduzidas e é por isso que o médico dermatologista e o tricologista está aqui para ajudar vocês. E como toda medicação, o minoxidil ele também possui os seus efeitos colaterais. Em primeiro lugar, o minoxidil ele tem um efeito colateral um pouco desconfortável, que é a questão cosmética. Ele pode ser um pouquinho mais oleoso, um pouquinho mais pegajoso, e isso faz com que alguns pacientes não utilizem ele diariamente da maneira como devem. Claro, existem formas da gente modificar um pouquinho isso, modificando o veículo, o líquido onde o medicamento é diluído, e é importante discutir isso com o seu médico. Outro efeito colateral bastante importante é a dermatite de contato. Qualquer produto que entre em contato na nossa pele, ele pode gerar uma dermatite de contato. O minoxidil é a mesma coisa, ele pode gerar coceira, descamação e vermelhidão intensa no couro cabeludo de pacientes sensíveis. Outro efeito colateral bastante importante é o crescimento de pelos na área da face, por absorção do minoxidil através da pele. E um efeito colateral que é muito comum e às vezes os pacientes ficam um pouco assustados é a queda de cabelo secundária ao uso do minoxidil. Como assim, Pedro, um medicamento que vai fazer crescer cabelo vai também provocar queda? Sim, a gente chama isso de queda paradoxal com o uso do minoxidil. Quando a gente usa esse tipo de medicamento, o minoxidil ele vai fazer uma troca dos fios ruins, vamos dizer assim, para fios bons, para fios novos. Ele vai trocar aquele fio fininho que não está saudável no couro cabeludo por um fio mais grosso, por um fio mais saudável. Nesse período, durante aproximadamente 4, 6 semanas, é muito comum que o paciente experimente um aumento da queda de cabelos. Esse aumento de queda ele não vai provocar nenhuma área de falha, não vai provocar aumento da calvície e não vai deixar o couro cabeludo com menos densidade. Ele é uma fase transitória e às vezes até necessária para os efeitos do minoxidil. Então é muito importante que quando você inicia esse tipo de medicamento, não interrompa se você experimentar esse tipo de queda de cabelo. Muitos pacientes falam, doutor, eu parei de usar porque o meu cabelo começou a cair. Isso é muito comum, muitos pacientes vêm ao consultório
se queixando disso, e aí você só experimenta o efeito colateral. Você não tem o benefício do medicamento porque o cabelo é uma estrutura que demora um pouco para crescer. Bom, claro que não é só o minoxidil que existe para tratamento do couro cabeludo, aqui é apenas uma leve explicação. Se você tiver alguma doença do couro cabeludo ou suspeita de queda, procure um médico dermatologista, porque existem outras coisas, inúmeras coisas que a gente pode proporcionar. Fico à disposição, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não se esqueça de seguir as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde para tentarmos controlar um pouco o coronavírus. Não se exponha a grandes aglomerações e mantenha as medidas de higiene pessoal, como higienização das mãos. Obrigado e até a próxima.